João Fonseca está perdendo seus jogos nos detalhes aí nos últimos torneios, né? Muita gente tem falado, é a bola que poderia cair para lá, poderia cair para cá, é um escorregão, é um ponto que vai um pouquinho para lá da linha e realmente, de fato, ele tem perdido jogos, esses últimos jogos aí, com exceção de alguns, né? Como por exemplo o jogo contra o Draper, ele perdeu vários jogos no detalhe, como foi com o Tommy Paul, o Alex de Minaur e por último esse jogo contra o Flávio Koboli, que foi um jogo muito doído, como o próprio João disse. Mas o que seriam esses detalhes, né? O que a gente pode tirar aí de coisas a acrescentar no jogo do João e na evolução do João? Lembrando, né, mais uma vez, é sempre importante falar, apesar de quem já acompanha o canal há bastante tempo sabe, tudo que a gente fala aqui é sempre visando a evolução do jogo do João Fonseca e analisando principalmente, né? Esse é um canal de torcedor de tênis, acho que todo brasileiro está torcendo bastante pelo João Fonseca e temos que desfrutar realmente, porém esse é um canal que a gente também traz análises, principalmente análises numéricas, e eu creio que isso pode acrescentar pelo menos no entendimento das pessoas, né? Então tudo que a gente fala aqui, acho que as pessoas têm que encarar não como um formato de crítica, mas um formato de reflexão e também de, quem sabe, a gente poder adicionar qualquer coisa que seja relevante para o jogo do João Fonseca, né? Seja para ele ou para o próprio torcedor brasileiro que acompanha o tênis. É esse o nosso grande objetivo, então esse é também o objetivo desse vídeo. Eu vou pedir já a sua inscrição e a gente vai falar sobre esses detalhes, o que seriam esses detalhes que estão fazendo o João Fonseca perder os jogos. E olha só, a gente puxou todos os números do João Fonseca em 2025 em jogos oficiais ATP, então aqui não entram jogos Challenger, porque é a partir dos jogos ATP que a gente consegue também métricas no próprio site da ATP de outros tenistas do top 100. Então a gente puxou os números do João Fonseca e comparou com todos os outros tenistas do top 100 de atributos relevantes para o jogo, tanto em saque quanto em retorno e principalmente em pontos sob pressão. Esse é o grande objetivo do vídeo, trazermos numericamente o que a gente argumentou mais ou menos ontem. Quando eu falo a gente no plural é porque o canal não sou só eu, também tem o sócio Renato e ele participa de todos os vídeos aqui, por isso que eu falo sempre no plural aqui, porque é uma análise nossa e a gente tá aí também para contribuir na medida do possível. Então quando a gente analisa números de primeiro serviço, dentre as métricas da ATP das últimas 52 semanas. Então, os outros tenistas foram analisados 52 semanas e o João Fonseca 2025. Por quê? Porque em 2024 o João jogou muitos jogos Challenger e ainda era praticamente ali o primeiro ano dele. Então, a gente considera que 2025 é um parâmetro melhor para a gente puxar esses números do João Fonseca, mas os adversários é em relação à ATP, o que a própria ATP diz. Então, porcentagem de primeiro serviço colocado em quadra. O líder do ranking é o Sebastian Baez, argentino, que nem tem um grande saque assim, mas ele coloca mais de 71% do saque na quadra. Seguido pelo Pedro Martinez, que coloca 69,9%, Alexander Zverev, 69,3%, Berrettini, italiano, 69%, e Alexander Miller, 67,7%. O João colocou em 2025 65% de primeiro saque na quadra. Por que tá verdinho aí? Porque isso é um número melhor do que o próprio ranking do João. O João ficou, né, no 20º lugar nesse ranking de primeiro serviço colocado em quadra. E ele é o número 57 do ranking, então, ou seja, nesse atributo o João vai muito bem. Muito bem, ele é top 20 em colocar primeiro serviço na quadra. Vocês vão começar a entender a ideia desse vídeo para ver onde a gente vai querer chegar no final. Próximo atributo. Então, os primeiros atributos aí serão relacionados a saque, a serviço. Pontos ganhos no primeiro serviço. João ganhou 71% dos pontos e ele é o 58 aí no ranking. É praticamente igual ao ranking dele, então é mais ou menos dentro da média do que ele já é de ranking hoje. 71%. O líder é o Taylor Fritz. Então o Fritz é um cara que saca muito bem, tem uma grande primeira bola e ele ganha 80% dos pontos quando ele encaixa o primeiro saque. Repara que aí são mais sacadores, né? O Fritz, depois o Halis, o P. Ricard e o Opelka. O Sinner é um fenômeno, né? Mas também tem um belo saque, mas o grande forte dele não é o saque. Mas ele ganha ali 78,7% dos pontos no saque. Mas você repara que grandes sacadores dependem muito do primeiro saque e ganham muitos pontos no primeiro serviço. Quando a gente analisa já o segundo serviço, já não é mais aqueles grandes sacadores. Por quê? Porque o segundo serviço é um serviço menos potente que o primeiro, então você depende mais da sua troca de bolas. Quem que é o líder?
Jannik Sinner, 59,1% dos pontos ganhos no seu segundo serviço, seguido por Carlos Alcaraz. Então, os dois líderes do ranking. A gente tem até o Nishioka aí no meio, que é o número 78 do ranking, que ganha 56,8% dos pontos no segundo serviço. É um cara que não tem saque, né? Então ele depende muito da sua troca de bolas. Depois o Taylor Fritz, em quinto lugar o Novak Djokovic. O João, 59 nesse ranking. É praticamente o ranking dele, né? O 57 também. Então o João, ele é equilibrado quando ele tá sacando, tanto no seu primeiro serviço quanto no seu segundo serviço, ele tá dentro do ranking dele, vamos dizer assim. Então ele não tem nenhuma grande discrepância. E aí, por final, a gente tem o Serve Rating, que é aquela métrica da ATP, que considera esses atributos e mais alguns, como ace, dupla falta, e dá uma nota pro tenista sacando. O melhor tenista sacando aí, o melhor Serve Rating da ATP hoje, nas últimas 52 semanas, Taylor Fritz com uma nota de 298,6, seguido pelo Perricard, Alexander Zverev, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Esse é o top 5 da ATP. João Fonseca tem uma nota de 271 e é o 44º lugar. Então também tá verdinho ali porque ele ficou melhor posicionado no ranking do Serve Rating do que o seu próprio ranking da ATP. Resumo, João servindo, excelente, excelentes números, tá muito bem, tá em evolução, tá cada vez melhorando mais, então temos muitos destaques a fazer do João servindo. Agora vamos para o João recebendo. Pontos de retorno aqui é o melhor ranking do João, pontos de retorno no primeiro serviço, ou seja, quando o adversário encaixa o primeiro serviço, quantos pontos o João Fonseca ganha? 31% dos pontos. Isso seria o 13º lugar do ranking ATP. Líder, Carlos Alcaraz, então ele é o que melhor devolve primeiro saque na ATP nas últimas 52 semanas. Depois Baez, Tommy Paul, Medvedev e Alex de Minaur. Você vai ver que em retorno aparece direto o Alex de Minaur, que o João Fonseca já jogou contra e sofreu bastante sacando. Olha só, o João é o 13º, então isso mostra que ele retorna muito bem no primeiro serviço, ele ganha muitos pontos no primeiro serviço do adversário. Já no segundo serviço do adversário, a história é diferente. O João Fonseca ganha 47% dos pontos e é somente o 62º no ranking. Então, esse ranking tá vermelhinho porque é abaixo do ranking dele. Líder, Jannik Sinner. Então, você vê que o líder aqui no retorno no primeiro serviço é o Carlos Alcaraz. Já no segundo serviço, Jannik Sinner. Depois, Khachanov, Alex de Minaur aparecendo de novo em terceiro, Novak Djokovic aparecendo mais uma vez e o Carlos Alcaraz fechando o top 5. E o Return Rating, que é a nota para retorno, o líder é o Alex de Minaur, 163,7, e o Carlos Alcaraz é o segundo e o Sinner é o quarto. Então repara que no retorno, esses jogadores melhores ranqueados, eles já aparecem mais. Quando a gente olha o Serve Rating, a gente vai ver ali na nota final que a gente tem 3 top 10, o Fritz, o Zverev e o Sinner. Já no Return Rating, a gente aparece aí com 4 top 10, aliás, 3 top 10, praticamente 4, né? Porque o de Minaur é praticamente um top 10, é que no momento ele tá em 12º lugar. E somente o Fokina com um ranking um pouco menor. Então, o retorno mostra aí que os jogadores melhores ranqueados estão retornando muito bem e talvez por isso estejam também no ranking. Então, o João é o 49º em retorno. É próximo ao ranking dele, mas também não temos muitos pontos aqui quando a gente analisa números, para dizer que ele tem muito mais a evoluir em retorno. Então, ele precisa evoluir um pouco mais de retorno para chegar no padrão saque dele. Então, hoje, o João Fonseca como sacador, ele é melhor do que como devolvedor, né? Como saque, ele é o 44 e como retorno, ele é o 49, mas bem próximo ali. Então, ele está bem equilibrado. E agora vai o ponto que a gente vem falando bastante tempo, que são os pontos de pressão. Então, quando a gente analisa breakpoints salvos, o líder é Ben Shelton, 71,8%, depois Sinner, Hurkacz, Berrettini e Perricard. Esses são os jogadores que mais salvam breakpoints, seja no saque, seja na troca de bola, são jogadores que melhor performam. Já o João Fonseca, ele tem 58%, que só dá a posição de número 77. Então, a gente já vê aí, nesse item de breakpoints salvos, que o João está bem abaixo do ranking dele, né, 77. Breakpoints convertidos, João de novo bem baixo, 72 é o ranking dele, ele converte 34%, o líder, Alex de Minaur, 46,6%. Então,
O número do João não é nem tão baixo assim, mas esses grandes jogadores, eles normalmente ficam acima de 40%, de pelo menos 35% a 40% aí, então o João também tá abaixo em breakpoints convertidos. Quando a gente analisa tie breaks ganhos, o João esse ano ganhou metade. Ele tá 5 vitórias, 5 derrotas em tie break, o que dá a posição de número 45. Aí tem os líderes, Jordan Thompson, Yannick Sinner, Marcos Giron, Sebastian Baez e Grigor Dimitrov. E por último, que é o último atributo aí de pressão, são os sets decisivos. Então é quando o jogo vai pro terceiro set, em melhor de 3 sets, ou quando vai pro quinto set, em Grand Slam. O João ganha 62,5%, o que dá a posição 20, ou seja, o João, ele ganha bem os jogos quando vai pro set decisivo. Ele tá bem, ele tá numa ótima posição, 20ª posição. Olha o líder aí, Holger Rune, depois Musetti, Borges, Alexander Miller e Novak Djokovic. Então o Holger Rune aí ganhando 80% dos sets decisivos. E tudo isso chegamos na métrica de Under Pressure Rating, onde o João está na posição de número 46, que também é bem próximo ao ranking dele. Vamos analisar agora como um todo, a gente vai puxar todos, lembrando que no Under Pressure Rating o Yannick Sinner é o líder, depois o Draper, depois o Thompson, ou seja, o Sinner é o cara que melhor sai segundo a própria métrica da ATP, tá? Não sou eu que tô falando. A ATP está dizendo que o Yannick Sinner hoje é o tenista que melhor lidar com a pressão. Não sei se eu me enrolei aqui, mas é o que vai melhor quando tá sob pressão. Basicamente é isso. E a gente reuniu todos os números aqui do João Fonseca para ver onde que ele está se destacando. Então, onde que ele se destaca? Primeiro serviço, a colocação de primeiro serviço em quadra, o retorno de primeiro serviço do adversário e sets decisivos. Nesses 3 itens ele é top 20. E quais são os piores itens do João Fonseca? São os números que estão dizendo, tá? Não sou eu. Breakpoints salvos, breakpoints convertidos. Então hoje, o grande buraco aí no jogo do João são os pontos de breakpoint, segundo as próprias métricas da ATP. É claro que ele vai evoluir, tem muito a evoluir, mas os pontos de pressão realmente estão fazendo falta para o João. Ele tem perdido jogos por causa disso, inclusive contra o Tommy Paul, por exemplo, ele chegou a ter 7 point, né? Ele não conseguiu quebrar o Paul, aí o Paul em poucas oportunidades quebrou o João, e isso vem acontecendo. Isso é um ajuste no jogo. Hoje eu não quero nem falar qualitativamente, eu não quero nem analisar o jogo em si, mas analisar os números. E os números me dizem que esses pontos de pressão ainda precisam de uma evolução maior do João Fonseca. É um vídeo muito técnico, a gente sempre acompanha esses números. A gente fez há um tempo atrás um vídeo falando sobre o ranking justo do João. Na época os números dele estavam muito bons, mas tinha muito challenger aí no meio. Então agora é muito mais próximo da realidade, porque ele tem enfrentado tenistas top 20, top 30, top 50. Então é muito mais real esses números. E vamos acompanhar. Acredito eu que esses ajustes, essas questões do breakpoint e tudo mais, a equipe do João já deve estar trabalhando nisso e eu tenho certeza que ele vai evoluir. Lembrando, mais uma vez, esse aqui não é um vídeo para jogar pedra no João, não é um vídeo para dizer que o João não tem mental, nada do tipo. É simplesmente uma análise numérica, que é o que a gente gosta de fazer, e acompanhar. E com certeza, quando o João começar a melhorar esses números, a gente vai ver aqui, vai refletir muito dentro de quadra também, porque em todos os aspectos, né? Não só no aspecto de vitórias, mas também no aspecto mental, porque a frustração ela vem mais forte quando a vitória está muito próxima, que foi o que aconteceu contra o Flávio Koboli, certo? Grande abraço a todos. A partir de amanhã a gente já vira a atenção para Eastbourne, onde na próxima semana o João faz o seu segundo torneio nessa gira de grama, certo? Vou pedir aí mais uma vez sua inscrição, like, comentário. Deixa o comentário aí que a gente responde todos. Muito obrigado aí pelos comentários muito positivos. A gente segue trabalhando no filme. Deu trabalho aqui fazer esse vídeo aqui, puxar todos esses números. Confesso que fiquei 2 dias fazendo isso, mas a gente faz isso para produzir conteúdo para vocês e espero que estejam gostando. Se você acha que é justo eu ter o seu like pelo trabalho aí que a gente teve para fazer esse vídeo, clica aí no like e acompanha aqui o trabalho do canal, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.